Como toda a Amazônia, a região do Baixo Xingu, Médio Baixo Xingu, né, participou da economia da borracha como protagonista principal, né, principalmente nessa primeira fase, né, em que não havia uma produção em outros lugares, né. Aí houve um afluxo muito grande, espontâneo praticamente, de pessoas interessadas em trabalhar com a borracha, principalmente seringalistas, né, que depois começaram a trazer, então, os seringueiros. Houve a leva dos nordestinos. Os nordestinos da borracha, eles vieram para ficar, uma situação diferente, diferenciada. Eles miscigenaram com os índios e tal, e não tinham um mínimo caráter predador. Nasci em Tucunduba, lugar por nome Tucunduba. É, que estado? Ceará mesmo. E o senhor viveu lá há quanto tempo? Eu vivi lá uns 18 anos, mais ou menos, foi o tempo dessa evolução da guerra. Eu me alistrei para vir para Seringa. Já estava na idade de sair mesmo, 18 anos para 19, já tinha a idade para sair. Eu viajei para cá. O Arigó era um conscrito, em princípio, né, a regra geral, era um conscrito para participar da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha a possibilidade de não ir para a frente de batalha desde que ele viesse atuar como seringueiro. Cortar seringa a gente saía fazendo a estrada dentro da mata, né? Sim. Botar nas madeiras, roçando, para cortar, né? Cortar era com uma facazinha para o cara cortar. Aí embute uma tigelinha para ela ficar parando. E o caucho derriba a árvore, são árvores gigantescas, enormes. É abatida para poder sangrar ela e tirar, fazer anéis. E o leite cai no limpa o chão, para ficar aquelas placas assim, de borracha. E como é que o senhor pagava os seringueiros? Seringueiro se pagava automático. O seringueiro entregava a borracha para ele. Nós comprávamos do seringueiro, nós é que pagávamos o seringueiro. Sim. O seringueiro nos pagava. Nós aviávamos também desse dinheiro que ele nos dava para comprar, nós aviávamos o seringueiro. E no fim do ano o seringueiro nos pagava também com a produção deles. Certo? A relação de produção, que a gente chamava de coronelismo, era horrível do seringueiro com o patrão, do seringueiro com o patrão, o seringalista, era 1000 vezes melhor do que a do coronel senhor de engenho do Nordeste. Aqui tinha aquela história da liberdade. Liberdade. Ele só não podia dispor da produção. Mas não tinha gerente fiscalizando, não tinha ninguém, ele estava solto na buraqueira. Aqui na região, essa renda gerada pelo ciclo da borracha ficou concentrado na mão desses patrões, né? O seringueiro, ele ainda reproduzia aquele velho sistema que é a herança lá do século XIX, do primeiro ciclo da borracha, que é o sistema de aviamento. O patrão, ele carregava a mercadoria daqui lá para o alto, né? E aí aviava o seringueiro, né? O que é aviar seringueiro? Vendia mercadoria, né? Sim. Pegava, vendia mercadoria. Digamos, eu sou um seringueiro. Aí ele me vendia mercadoria, começava em maio até agosto. Ele me vendia aquela mercadoria para mim passar essa época, né? Sim. Até agosto. Aí em agosto eu tinha que fazer aquela produção para pagar aquilo que eu tinha pegado, né? Para tornar a fazer outro aviamento. Aí a vida do seringueiro, que eu quero dizer para vocês, era uma vida aperreada, mas quando o senhor, por exemplo, era um seringalista, soubesse, fulano é bom seringueiro, você ficava na expectativa, porque eu não sei qual era o monopólio da borracha, ser tanto valorizado, e hoje eu faço a reclamação para a comunidade, para a reserva, para o povo que trabalha. Por que foi que a borracha perdeu o valor, meu filho?
caiu, foi desvalorizada a borracha, o Banco da Amazônia não financiou mais os seringalísticos. Hein? Que época foi? Isso já bem 60 e pouco já, 65. O Banco da Borracha deixou de financiar e os patrões não tinham recurso para tocar, né, os seringais. O mesmo que ocorreu no primeiro ciclo da borracha no século XIX, final do século XIX, início do XX, que era uma relação, de um lado, extremamente cruenta, né, de conflito, combate, e emboscadas, e violência recíproca, etc., ocorreu nessa fase da Segunda Guerra Mundial, né, que é a fase dos arigós, etc. Eu mesmo já fui atacado 3 vezes pelos índios. Foi isso? Conte. A primeira vez eu andava cortando, mas outro rapaz, não andava só eu, andava mais outro rapaz, né? E eu não andava armado, só quem andava armado era ele. Aí ele ficou numa madeira, eu fui para outra, e quando cheguei lá, eles correram em riba de mim para me pegarem. E aí eu corri, né? Eu corri, quando passei por ele, falei, os caboclos, e ele correu atrás de mim. Sim. Aí viemos bater na beira, onde estava a canoa. Aí cheguei, embarquemos na canoa e saímos. E eles vieram até na beira do rio. Os índios com os seringueiros no primeiro embate, sempre a vantagem era do índio. O seringueiro, rapaz, na maioria das vezes, era um pobre apavorado do Nordeste que era deixado no meio do mato, na beira do rio, numa tapera, com um manso. Que naquela época, os seringalistas, eles era uma guerra, né? Eles tinham o hábito de falar, não, vamos amansar o branco. Mas os índios queriam se entregar com mão beijada, de coração, entregar. Essa é a segunda história que minha mãe me contou, né? Inclusive que minha avó estava no meio, meu bisavó estava no meio, minha avó, meu tio, estava tudo no meio, que foi onde morto esses índios. Patucre era o velho que tinha a sua família e tinha esse outro grupo que, olha, vocês vão, mas eu não vou. Eu vou ficar aguardando, né? Aí o Patucre ficou com a turma dele, ele, uma irmã, um irmão, e Patucre era irmão, aí tinha quatro filhas, tudo mulher. Eles colocaram esses índios dentro de um galpão, lá no Porto de Vitória do Xingu. Ainda hoje o galpão está lá, só que hoje o local está lá, o local. Aí foi o seguinte, aí os ribeirinhos levaram eles, onde tinha um galpão muito grande, que é de guardar castanha, né? Armazenar castanha, e deram um alojamento para eles dormirem. O que foi que eles fizeram, né? Quando os índios estavam dormindo, ajuntou um grupo de colônios, né? Que é um grupo de ribeirinhos, e trancaram a porta. Aí meteram fogo nos índios lá, mataram todos os índios de lá. Foi a segunda história que minha mãe me contou, foi isso. Aí que escapou um ainda por cima do teto. Nessa guerra não tinha vilão, tinha vítima, sabe? Todo mundo era vítima.